Capítulo 1, terceiro diálogo, o sacerdote, parte D. Sacerdote, os que não creem nos espíritos e em suas manifestações recebem, conforme a opinião dos mesmos, um pior quinhão na vida futura? Allan Kardec. Se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens, que seria daqueles que, desde que o mundo existe, não puderam possuí-la, e dos que em todo o mundo que está por vir morrerão sem a obter? Pode Deus cerrar-lhe as portas do futuro? Não. Os espíritos que nos instruem são mais lógicos. Dizem: Deus é soberanamente justo e bom. Ele não faz a sorte futura do homem depender de condições independentes de sua vontade. Não dizem: fora do Espiritismo não há salvação possível. Afirmam, como Cristo, que fora da caridade não há salvação. Sacerdote. Permita dizer-lhe, então, que, se os espíritos não ensinam outros princípios que não sejam os encontrados no Evangelho, não compreendo que utilidade possa ter o Espiritismo, uma vez que, antes dele, já podíamos alcançar nossa salvação e sem ele podemos ainda consegui-la. O mesmo não sucederia se os espíritos viessem ensinar outras verdades grandes e novas, alguns desses princípios que transformam a face da terra, como fez Jesus Cristo. Este, pelo menos, era um só, sua doutrina única, enquanto que os espíritos existem aos milhares, contradizem-se mutuamente, afirmando ser branco o que os outros dizem ser preto, motivado o que se verifica desde o começo. Seus partidários constituem-se em várias seitas. Não seria melhor deixar os espíritos em sua tranquilidade e nos atermos ao que já possuímos? Allan Kardec. O Senhor incorre no erro de não se arredar do seu ponto de vista e de tornar a Igreja sempre como único critério do conhecimento humano. Se Jesus Cristo disse a verdade, coisa diversa não poderia dizer o Espiritismo. Em vez de repudiá-lo, deveria acolhê-lo como a um poderoso auxiliar que vem confirmar, pelas vozes do além-túmulo, as verdades fundamentais da religião, minadas pela incredulidade. Que seja combatido pelo materialismo, compreende-se, mas que a Igreja se alie ao materialismo para o combater é menos concebível. O que é também igualmente inconsequente é que a Igreja qualifique de demoníaco um ensinamento que se apoia na mesma autoridade e que proclama a missão divina de fundador do cristianismo. Mas será que o Cristo disse tudo? Podia-lhe revelar tudo? Não. Ele próprio afirmou: muitas coisas tenho ainda para dizer-lhes. Vós, porém, não as compreendereis. Por isso é que lhes falo em parábolas. O Espiritismo chega-nos hoje que o homem já está mais apto a compreendê-lo, para completar o que o Cristo intencionalmente apenas mencionou ou apresentou sob forma alegórica. Indubitavelmente, o Senhor dirá que a Igreja competia para dar uma explicação. Qual delas, porém? A romana, a grega ou a protestante? Uma vez que não estão de acordo, cada uma daria uma explicação ao seu modo, reivindicando, por outro lado, o privilégio de dá-la. Qual delas poderia harmonizar os pontos dissidentes? Deus, que é prudente, prevendo que a essa explicação os homens mesclariam suas paixões e suas preocupações, não lhes confiou essa nova revelação.
encarregou seus mensageiros, os espíritos, de a proclamarem em todos os pontos do globo, sem dar privilégio a qualquer culto em particular, a fim de que pudesse ser aplicada a todos e para que nenhum lhe lançasse mão em proveito próprio. Por outro lado, não terão os diversos cultos cristãos se desviado em nada do roteiro traçado pelo Cristo? Terão escrupulosamente observado seus preceitos de moral? Não terão modificado os sentidos de suas palavras para nelas apoiarem a ambição e as paixões humanas, em virtude de serem elas a condenação de ambas? O Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados por Deus, vem atrair aqueles que dele se haviam apartado à estrita observância dos seus preceitos. Não será este último motivo, especialmente, o que lhe acarreta o qualificativo de obra demoníaca? Sem razão, o Senhor denomina seitas algumas divergências de opinião com respeito aos fenômenos espíritas. Não é de estranhar que, no princípio de uma ciência, quando para muitos as observações são incompletas, surjam teorias contraditórias. Essas teorias, porém, residem em pontos de desenvolvimento e não nos princípios fundamentais. Podem constituir escolas que explicam certos fatos à sua maneira, mas não seitas como o são os diferentes sistemas que dividem os nossos sábios com respeito às ciências exatas, à medicina, etc. Suprima, pois, a palavra seita, que é imprópria ao caso presente. Ademais, o próprio cristianismo não ocasionou desde sua origem um sem número de seitas? Por que não foi a palavra do Cristo bastante poderosa para silenciar as controvérsias? Por que é ela suscetível de interpretações que ainda em nossos dias dividem os cristãos em diferentes igrejas que pretendem todas a exclusividade da verdade necessária à salvação, que se detestam mútua e intimamente e trocam anátemas entre si em nome do Divino Mestre de todas, que, por sinal, pregou unicamente amor e caridade? O Senhor responderá: é a fraqueza dos homens. Pois muito bem, que seja, mas por que não exigir que o Espiritismo, de uma hora para outra, triunfe sobre essa fraqueza e transforme a humanidade como que pelo toque de uma varinha mágica? Passemos à questão da utilidade. O Senhor disse que o Espiritismo nada de novo ensina. É erro. Pelo contrário, muito ensina àqueles que não se detêm na sua exterioridade. Tivesse ele apenas substituído a máxima fora da igreja não há salvação possível, que separa os homens por esta outra, fora da caridade não há salvação, que os irmana e já teria inaugurado uma nova era para a humanidade. Disse o Senhor que poderíamos passar sem ele. Isso é conforme. Também poderíamos passar sem um grande número de descobertas científicas. Seguramente os homens estariam tão bem antes quanto depois da descoberta de todos os novos planetas, do cálculo dos eclipses, do conhecimento do mundo microscópio e de outras tantas coisas. Para viver e cultivar o seu trigo, o lavrador não necessita saber o que é um cometa. Ninguém nega, entretanto, que todas essas coisas dilatam o círculo das ideias e nos levam a penetrar mais e mais nas leis da natureza. O mundo dos espíritos é, pois, uma dessas leis que o Espiritismo nos leva a conhecer,
abrindo-nos os olhos para a influência que exercem sobre o mundo corporal. Supondo ainda que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria importantíssima a revelação de semelhante poder? Vejamos agora sua influência moral. Admitamos que realmente nada de novo ensine nesse particular. Qual é o maior inimigo da religião? O materialismo, que é a descrença de tudo. E o espiritismo é a negação do materialismo, o qual, depois dele, perdeu sua razão de ser. Já não se apela ao raciocínio, à fé cega, para dizer ao materialista que nem tudo acaba com o corpo. Apela-se aos fatos, demonstra-se-lhe, permite-se-lhe que toque com o dedo e veja com os olhos. E não será de grande importância esse serviço que presta à humanidade e à religião? Isso, porém, não é tudo. A certeza da realidade da vida futura, o quadro pleno da vida que nos apresentam, aqueles cujo ingresso nela precedeu ao nosso, comprovam a necessidade da prática do bem e as consequências inevitáveis do mal. Por isso, sem ser uma religião, conduz essencialmente às ideias religiosas, desenvolvendo-as naqueles que não as têm, fortificando-as naqueles que vacilam. A religião encontra, portanto, um apoio nele, não por certo aos olhos dessas inteligências míopes que veem toda a religião na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espírito, mas sim aos dos que a contemplam em relação à grandeza e à majestade de Deus. Numa palavra, o espiritismo dilata e eleva as ideias, combate os abusos gerados pelo egoísmo, a cobiça e a ambição. E quem se atreverá a declarar-se seu campeão e os defender? Se o espiritismo não é imprescindível à salvação, facilita-a, fortificando-nos no caminho do bem. Por outro lado, qual o homem sensato que será capaz de afirmar que a falta de ortodoxia é mais repreensível aos olhos de Deus que o ateísmo e o materialismo? Proponho abertamente as seguintes perguntas a todos os que combatem o espiritismo sob o aspecto de suas consequências religiosas. Primeiro, entre o que e nada crê e o que, crendo nas verdades gerais, não admite certas partes do dogma, qual terá a pior parte na vida futura? Segundo, por alguma coisa de reprovável que tiverem feito, serão julgados igualmente e protestante e o cismático, o ateu e o materialista? Terceiro, o que não é ortodoxo no rigor da palavra, mas pratica todo o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo e leal em suas relações sociais, terá salvação menos segura do que um outro que, crendo em tudo, é duro, egoísta e falto de caridade? Quarto, que é preferível aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs, sem a dos deveres da ortodoxia, ou a prática destes últimos sem a da moral? Respondidas, então, Senhor Padre, as perguntas e objeções apresentadas, como disse de início, não tive a intenção preconcebida de o atrair às nossas ideias e modificar suas convicções. Limitei-me a levá-lo a considerar o Espiritismo sob seu verdadeiro aspecto. Se o Senhor não tivesse vindo, eu não teria ido buscá-lo. Não quer isso dizer que desprezássemos a sua adesão aos nossos princípios, caso tal viesse a dar-se. Bem longe disso.
Seremos, pelo contrário, bem felizes, como aliás, com todas as adesões que conseguimos e que são para nós tanto mais valiosas quanto mais livres e voluntárias. Não só nos faltam quaisquer direitos para exercer coação sobre quem quer que seja, como seria para nós uma questão de escrúpulo perturbar a consciência dos que, tendo crenças que lhes satisfazem, não vêm a nós espontaneamente. Temos dito que a melhor maneira de uma pessoa adquirir conhecimento sobre o Espiritismo é estudar-lhe a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão compreendidos, qualquer que seja a ordem em que os tragam as circunstâncias. Nossas publicações têm sido feitas com o propósito de favorecer esse estudo. Aqui está a ordem em que o aconselhamos. O que primeiro se deve ler é este resumo, que oferece o conjunto e os pontos cardeais da ciência. Com ele estará possibilitada a formação de uma ideia. Também estará feita a convicção de que, no fundo, o Espiritismo contém alguma coisa de sério. Nesta rápida exposição, nos propusemos a indicar os pontos em que, particularmente, deve fixar-se a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é causa das falsas apreciações da maior parte dos que julgam, o que não compreende ou que o fazem com base em ideias pré-concebidas. Se essa primeira leitura despertar o desejo de aprender mais, ler-se-á o Livro dos Espíritos, onde se acham amplamente desenvolvidos os princípios da doutrina. Depois, o Livro dos Médiuns, que abrange a parte experimental e é destinado a servir de guia aos que por si mesmos querem operar bem, como aos que desejam dar-se conta dos fenômenos. Segue-se imediatamente as obras em que estão desenvolvidas as aplicações e consequências da doutrina, e tais são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, etc. A Revue Espírite é, de certa maneira, um curso de aplicação pelos numerosos exemplos que oferece e os desenvolvimentos que encerra sobre a parte teórica e a parte experimental. As pessoas de respeito que realizam um estudo preliminar, teremos o prazer de dar verbalmente as explicações necessárias sobre as partes que não tenham sido suficientemente compreendidas.